Meus amados irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Nessa ocasião, eu gostaria de convidá-los para que nós pudéssemos abrir a palavra de Deus na epístola que o apóstolo Tiago escreveu, no capítulo 5, e nós meditaremos a partir do versículo 7 ao versículo 11, que diz assim a palavra de Deus: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvidos da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Amém e amém. Irmãos, vamos fazer uma oração ao Senhor nosso Deus, rogando a Ele que possa nos abençoar nesse momento em que a palavra dele será ministrada aos nossos corações. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede da tua presença. É verdade que estamos distantes ainda dos irmãos, da comunhão dos santos, ó Deus, do repartir o pão. Mas obrigado, Senhor, porque a despeito disso, o Senhor tem nos reservado a graça de podermos meditar na tua palavra e sermos fortalecidos por ela. Rogamos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos traga agora uma mensagem do alto para a edificação das nossas vidas e para a glória do teu nome. É assim que nós te oramos, no nome santo e excelso de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, um dos grandes problemas da humanidade é a impaciência. Eu estou me referindo àquele senso de pressa, aquele senso de avidez que governa a vida de muitas pessoas. E você não precisa refletir muito para chegar à conclusão de que, de fato, nós não gostamos de esperar. Principalmente se você nasceu ou se você vive em uma metrópole. Nas capitais e nas grandes metrópoles, parece que todos os moradores vivem muito apressados, parece que vivem muito estressados, correndo atrás do tempo. Os metropolitanos vivem uma cultura que é quase uma cultura da impaciência, onde a paciência não é algo valorizado. Por sinal, uma das vinhetas mais tocadas, que uma das emissoras de rádio mais populares do nosso país toca, diz assim: não para, não para, não para. Essa vinheta ela se tornou muito famosa em todo o nosso país porque é esse o ritmo das metrópoles. As pessoas não param e elas acham que não podem parar. Do contrário, elas ficarão para trás. Isso é notado, irmãos, em coisas muito simples. Tire, por exemplo, aquilo que você vê em grandes concentrações de pessoas ou então em grandes instituições. Por exemplo, há algum tempo atrás, eu e a minha família, nós recebemos uma pessoa em nossa casa. Eu e a minha família, nós somos de origem interiorana. E nós recebemos uma pessoa interiorana em nossa casa, que veio passar uns dias conosco. Como ela não era muito acostumada à agitação da capital, ela notou algo que para mim e para minha família são coisas aparentemente normais. Nós estávamos passeando no shopping center e de repente ela fez um comentário assim: olha, pastor, eu notei que as pessoas daqui, elas ficam andando nas escadas rolantes. E aí eu
Eu disse assim para ela, sim, eu também, geralmente eu faço isso. Eu ando nas escadas rolantes. E aí ela retrucou para mim, mas pastor, isso é muito estranho, porque a escada rolante, ela foi feita justamente para a pessoa não precisar subir. Ela fica simplesmente parada e a escada sobe. E quando ela disse isso, eu fiquei sem palavras. Porque, assim, as escadas rolantes, elas são invenções maravilhosas, mas para a maioria das pessoas que moram em capitais e regiões metropolitanas, essas escadas rolantes, elas parecem ser lentas demais, porque nós queremos chegar no final delas muito rápido, mais rápido do que a escada rolante pode nos proporcionar, porque nós somos impacientes demais, irmãos. E isso é apenas um exemplo do dia a dia da nossa impaciência. Mas a nossa impaciência se demonstra de forma mais clara naqueles momentos em que a nossa vida está fora de nosso controle. Nós demonstramos a nossa impaciência de uma forma muito mais evidente naquelas situações difíceis em que nós não temos em nossas mãos o poder de mudá-la. Por exemplo, nós demonstramos a nossa impaciência muitas vezes quando estamos esperando o resultado de um exame médico chegar, quando nós estamos esperando a resposta de uma proposta de trabalho, quando nós estamos esperando, por exemplo, nesse momento de pandemia, o isolamento social terminar. Então, essas coisas que estão fora do nosso controle, cujas nossas mãos não têm a capacidade de manusear e manipular, é justamente dentro dessas coisas e nesses contextos em que a nossa impaciência ela é muito bem demonstrada. Enfim, quando as coisas não acontecem da maneira como nós esperamos, nós só temos duas opções para responder a essas situações. Ou nós confiamos em Deus, ou nós confiamos em nós mesmos. Eu estou dizendo que você pode confiar no tempo, no plano e na sabedoria de Deus, ou então você pode confiar no seu tempo, no seu plano, ou naquilo que você acha que devia ou que deve acontecer. Você pode responder à dificuldade confiando em você mesmo ou então confiando em Deus. Por isso esse texto que nós acabamos de ler, ele é tão importante para nós. Essa carta foi escrita pelo apóstolo Tiago, irmão biológico do Senhor Jesus Cristo e líder da igreja em Jerusalém, para crentes que estavam passando por situações muito difíceis e que estavam sendo tentados a confiarem em si mesmos, antes do que confiarem na mão providente, bondosa e sábia do Deus Todo-Poderoso. Eles estavam, de fato, passando por momentos difíceis. Eles foram perseguidos e depois dispersos. Dessa maneira, eles perderam suas casas, perderam suas posses, perderam seus trabalhos, perderam suas honras, perderam suas dignidades. E por isso, nessa parte da carta, o apóstolo Tiago, ele exorta esses crentes para que confiem no Senhor pacientemente e que entreguem a sua vida a Ele. A pergunta que fica imediatamente é: eles deviam esperar pacientemente no Senhor até quando? No versículo 7, o apóstolo Tiago diz, veja só o início do versículo 7. Ele diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. De acordo com o apóstolo Tiago, a nossa paciência ela deve durar até a volta do Senhor Jesus. Tiago diz aqui, irmãos, que nós temos que aguardar não o tempo que nós imaginamos, não o tempo que nós gostaríamos, mas até a volta do Senhor Jesus. Isso porque, irmãos, no fundo, sempre haverão momentos em nossas vidas em que nós seremos tentados a ficar impacientes.
Muitas vezes nós corremos o risco de cair na ilusão de que durante esse mundo que nós vivemos, durante essa vida que nós estamos vivendo, nós encontraremos paz, tranquilidade. Mas a verdade, irmãos, é que nós só experimentaremos paz perfeita, nós só experimentaremos tranquilidade sempiterna somente nos novos céus e na nova terra, onde a Bíblia diz que habita a justiça. Enquanto isso não acontece, Tiago ensina a você para que você seja paciente em meio às circunstâncias difíceis da vida. É isso que esse texto nos ensina. Seja paciente em meio às circunstâncias difíceis da vida. A pergunta é como é que nós podemos, portanto, desenvolver essa paciência em meio às circunstâncias difíceis? Como é que nós devemos ser pacientes em meio a essas circunstâncias difíceis? De acordo com o Tiago, no texto que nós lemos, nós desenvolvemos a paciência em meio às circunstâncias difíceis da vida, vendo o exemplo de outras pessoas. De acordo com o Tiago, nós aprendemos a ser pacientes com pessoas pacientes. E no texto que nós lemos inicialmente, Tiago nos dá 4 exemplos de como nós devemos espelhar pessoas pacientes. Como é que nós devemos espelhar pessoas pacientes? Aqui, Tiago, ele dá 4 exemplos de pessoas pacientes nas quais nós deveríamos nos espelhar a fim de que nós viéssemos a passar assim pelas circunstâncias difíceis da vida. Então, em primeiro lugar, seja paciente em meio às circunstâncias difíceis da vida, como um lavrador que espera com esperança. De acordo com o versículo 7 até o versículo 8, nós temos aqui esse exemplo de um lavrador que espera com esperança. Veja só, versículo 7 e versículo 8. Diz assim o texto da palavra de Deus. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. De acordo com Tiago, irmãos, nesses versículos que nós lemos, se nós quisermos desenvolver uma paciência em meio às circunstâncias difíceis da vida, nós temos que aprender com os lavradores. Os lavradores, eles são pacientes, porque eles plantam as sementes na terra, mas eles não ficam esperando que a colheita venha imediatamente, do dia para a noite. Na verdade, os lavradores, eles plantam e eles esperam todo o período chuvoso passar, para no final desse período chuvoso ter a recompensa de seu trabalho. Tiago, ele fala dentro do contexto ali de Israel, não é? Lá em Israel, as primeiras chuvas geralmente ocorriam no mês de outubro, enquanto as últimas chuvas ocorriam no final do mês de abril. Então, durante todos esses meses, durante aí cerca de 6, 7 meses, o lavrador ele tinha que esperar com esperança para que as chuvas viessem e houvesse, então, uma boa colheita. Tiago diz, então, que nós temos que, a exemplo do lavrador, trabalhar, mas trabalhar esperando pacientemente, esperando que esses frutos do nosso trabalho, eles sejam recompensados quando o Senhor Jesus Cristo voltar. Nós não sabemos, irmãos, quando é que o Senhor Jesus Cristo voltará, mas de acordo com Tiago, a vinda do Senhor Jesus, ela está próxima. Porque quando ele voltar, desaparecerão todas as injustiças, desaparecerão todas as angústias, desaparecerão todas as tribulações que hoje tentam a nossa paciência, que tentam minar a nossa paciência. E a Bíblia nos garante que no final de todas as coisas, o Senhor Jesus Cristo voltará e ele redimirá, ele consertará tudo aquilo que hoje nos aflige. E isso é o suficiente, meu irmão, para que a minha e a sua paciência sejam, portanto, alimentadas, nutridas e fortalecidas em nossos corações.
Eu vou contar um segredo para vocês. Geralmente, quando eu estou lendo um romance, quando eu estou lendo um livro, eu gosto de ler o final do livro antes de ler o livro propriamente dito. E eu faço isso, irmãos, porque eu não gosto muito de suspense. Eu quero saber logo quem é que vai ficar vivo no final da história, quem é que vai morrer, como é que a história vai terminar. Então, se eu sei como o romance termina, então, quando eu leio o romance, eu não vou ficar com aquele suspense, eu não vou ficar com aquela angústia, eu não vou ficar chateado, não vou ficar nervoso. E eu acho que é isso que você tem que fazer, só que no caso da Bíblia, em relação à sua vida. Eu estou convencido, meus irmãos, de que se nós lermos o final da Bíblia, que fala a respeito da volta do Senhor Jesus e da redenção da criação, nós não teremos tantas angústias, tantos sofrimentos, tantos suspenses, tantos nervosismos. Porque a Bíblia diz que Jesus voltará e ele redimirá todas as coisas. Isso é o suficiente para que você consiga lidar com todos os suspenses que ocorrem em sua vida. E é por essa razão, portanto, que Tiago diz: irmãos, sejam pacientes, porque o Senhor Jesus, ele já está chegando, ele voltará. Então, seja paciente em meio às circunstâncias difíceis na vida. Em primeiro lugar, como um lavrador que espera com esperança. E em segundo lugar, de acordo com o versículo 9, seja paciente em meio às circunstâncias difíceis da vida, como um pacificador que reflete com prudência. O versículo 9, irmãos, ele fala dessa verdade. E isso é muito importante. Porque geralmente, irmãos, a falta de paciência, ela resulta em queixas contra outras pessoas. Quando nós estamos impacientes, é muito fácil nós reclamarmos, nós protestarmos, nós resmungarmos contra outras pessoas, porque as coisas não estão acontecendo da maneira como nós gostaríamos. Qual é o problema disso, irmãos? O problema disso é que muitas vezes ah, o problema não está nas outras pessoas, não está na lentidão delas, mas na nossa impaciência. O problema não está em outras pessoas, mas o problema está em nós. Por isso, o apóstolo Tiago adverte aqui no versículo 9 com as seguintes palavras. Ele diz assim: irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Nesse versículo aqui, irmãos, Tiago, ele nos exorta a não nos queixarmos uns dos outros. E ele diz duas razões pelas quais nós não devemos ficar nos queixando uns dos outros quando nós estivermos impacientes. A primeira razão é que a queixa de forma não refletida, a queixa de forma precipitada, ela é passiva de julgamento. Tiago aqui, ele baseia essa sua fala, essa ordem, naquilo que o Senhor Jesus Cristo havia nos ensinado lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 14 e 15, quando ele diz que nós seríamos tratados por Deus da mesma maneira como nós tratamos outras pessoas. Quando direta ou indiretamente nós acusamos outras pessoas pelas coisas ruins que acontecem conosco, de acordo com Tiago e com o Senhor Jesus, nós somos sujeitos ao julgamento de Deus. Deus, ele poderá nos julgar com base nessas coisas. E essa é a razão para que nós venhamos a refletir com prudência, porque Deus, ele é juiz e ele julgará as nossas obras, de acordo como nós julgamos outras pessoas. A segunda razão, de acordo com Tiago, para que nós não vejamos a queixar-nos uns dos outros, é que o juiz, ele está às portas. E quem é esse juiz aqui? É o Senhor Jesus. Novamente aqui o apóstolo Tiago, ele está aludindo
a respeito da volta do Senhor Jesus Cristo, da sua segunda vinda. Tiago está dizendo, em outras palavras, assim: meus irmãos, nós já podemos escutar os passos do juiz dos juízes chegando às portas do tribunal dos tribunais, onde ele vai se assentar em sua poltrona, e ele julgará todos os nossos casos, e ele julgará os ímpios, e ele fará justiça aos oprimidos. Muito cuidado para que vocês não venham a queixar de outras pessoas quando, na verdade, elas são inocentes. O julgamento e a vingança pertencem ao Senhor. Então, seja paciente em meio às circunstâncias difíceis da vida. Como um lavrador que espera com esperança, como um pacificador que reflete com prudência. E, em terceiro lugar, como um profeta que sofre com propósito. É isso que nos ensina o versículo de número 10. Volte os seus olhos para o versículo 10 e veja aquilo que a palavra de Deus nos ensina a respeito de como os profetas viveram com sofrimentos, visando um propósito, e como nós podemos aprender isso deles também. Diz assim, versículo de número 10. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. De acordo com Tiago, irmãos, a maneira como os profetas eles suportaram os sofrimentos que lhes sobrevieram deve ser imitada por mim e por vocês. Os profetas, eles eram os porta-vozes do Senhor. Eles falavam em nome de Deus, eles diziam, assim diz o Senhor. E isso, irmãos, era uma honra sem par. No entanto, em vez deles serem honrados, eles foram as pessoas mais perseguidas que haviam em sua época. O autor aos Hebreus, lá no capítulo 11, diz que os profetas, eles foram apedrejados, eles foram provados, eles foram cerrados ao meio, mortos a fio de espada. Eles andaram como peregrinos, vestidos peles de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Em meio aos profetas, irmãos, nós encontramos muitos sofrimentos, mas muita paciência também. Eu gostaria de chamar a atenção a respeito de dois grandes profetas que sofreram, mas que suportaram o sofrimento por causa do propósito que Deus havia lhes destinado, que era pregar e falar a respeito da palavra de Deus. Veja o caso de Jeremias, por exemplo. Jeremias ele é conhecido por nós como o profeta chorão. A Bíblia diz que ele foi açoitado, ele foi humilhado, ele foi preso, ele foi lançado em uma cisterna pelo seu próprio povo. E mesmo assim, ele continuou pregando ao povo de Israel, embora ninguém estivesse escutando. Eles somente escutaram Jeremias quando Jeremias profetizou que um exército inimigo estava à porta para levá-los cativos para uma terra muito distante. E mesmo assim eles escutaram com ira e o prenderam novamente. Veja o caso de Isaías. Isaías ele iniciou o ministério com um aviso de que o povo iria ouvir a pregação, mas não ia entender. O povo iria ver os sinais, iria ver milagres, mas não iria percebê-los, não iria discerni-los. E por fim, a história nos conta, ou nos traz, de que Isaías ele foi martirizado. A tradição diz que ele foi cerrado ao meio. Esses dois profetas, irmãos, eles sofreram por falar em nome do Senhor. Isso nos ensina, irmãos, que os sofrimentos que nós passamos por causa do bom nome que nós carregamos é uma bênção e não uma maldição. De tal maneira que nós devemos ser pacientes, porque se Deus está permitindo que venhamos a sofrer por causa do seu nome, isso tem um propósito. Isso tem um grande propósito. Então, se sofremos por fidelidade ao Senhor, nós devemos fazer como os profetas.
sermos fiéis a Deus, inabaláveis frente às tribulações, esperando o propósito de Deus ser realizado em nossas vidas. Esse é o terceiro exemplo de como nós devemos ser pacientes em meio às circunstâncias difíceis da vida. Seja paciente em meio às circunstâncias difíceis da vida, como um lavrador que espera com esperança, como um pacificador que reflete com prudência, como um profeta que sofre com propósito, e, em último lugar, como Jó, que perseverou com firmeza. Isso está no versículo de número 11. Eu gostaria que você voltasse os seus olhos aí para o versículo 11, para nós vermos a respeito do exemplo de Jó. Assim diz a palavra de Deus. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Irmãos, todos nós conhecemos a história de Jó. Jó, ele perdeu filhos, ele perdeu dinheiro, ele perdeu propriedades, ele perdeu amigos, ele perdeu saúde, ele perdeu a sua dignidade, ele perdeu um monte de outras coisas. Mas apesar disso tudo, nós vemos nos primeiros capítulos do livro que ele teve paciência para passar por todas essas provações. Ele teve paciência por passar por todas essas aflições. Evidentemente, a paciência de Jó não era daquele tipo estoico, ou seja, aquele tipo de pessoa resignada diante das situações trágicas que passa na vida. Pelo contrário, quando Jó passava pelas situações difíceis da sua vida, ele foi até a presença de Deus e questionou a Deus. Em alguns momentos ele protestou a Deus, ele argumentou diante de Deus, ele chorou, ele lamentou. Contudo, a fé de Jó, a despeito dessas coisas, sempre foi uma fé que nunca duvidou de Deus, no sentido da sua existência e nem no sentido de que Deus ele estava, de alguma maneira, esquecendo de Jó, pelo menos no início do livro. Por isso que Jó ele é bem-aventurado. Ele foi abençoado porque resistiu todo o sofrimento, confiando em Deus. E é por essa razão que no final do livro de Jó, nós lemos como Deus ele mudou a sorte de Jó. A Bíblia diz lá no final do livro de Jó, lá no capítulo 42, que Deus ele restituiu em dobro tudo aquilo que Jó havia perdido. Em meio às circunstâncias difíceis da vida de Jó, nós podemos aprender muitas coisas a respeito das situações difíceis da nossa vida. Nesse momento é importante lembrar que Deus nos abençoará se nós perseverarmos com firmeza. Ele não está cego para aquilo que nós estamos passando. Ele não está inativo para aquilo que nós estamos vivendo. Ele está vendo e está agindo. E ele há de cumprir com bondade, com graça e misericórdia o seu plano, o seu propósito bondoso para as nossas vidas. Eu gostaria de concluir as minhas palavras, irmãos, dizendo que, quem sabe, você pode estar passando hoje por uma situação muito difícil, uma situação que você achava ser totalmente impossível até um tempo desse atrás. Essa situação imprevisível tem lhe tirado paz, quem sabe tem lhe tirado a serenidade, quem sabe tem lhe tirado a tranquilidade. Eu gostaria de, nessa ocasião, convidar você a olhar para os exemplos do lavrador, do pacificador, dos profetas e do próprio Jó. E eles lhe ajudarão bastante a vencer essa impaciência e essa angústia que podem estar cometendo o seu peito. Mas eu gostaria de dizer que, a despeito desses 4 exemplos, serem exemplos muito bons para a sua vida, existe um exemplo maior e superior de paciência que lhe ajudará a lidar
com essas situações difíceis da vida. É o exemplo do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, ele foi o único sofredor perfeitamente inocente. Somente ele viveu uma vida perfeita. Somente ele amou ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. E somente ele amou o próximo como a si mesmo. E então, apenas ele, e por causa disso, apenas ele merecia uma vida maravilhosa. Mas ele teve uma vida maravilhosa aqui na terra? Não. Ele teve uma vida terrível. Porque todas as forças das trevas vieram sobre ele. Mas ele se manteve firme. Ele se manteve inabalável. E ele disse assim no jardim do Getsemane ao Senhor: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, e sim a tua vontade. E então, depois de ter pronunciado essas palavras, a Bíblia diz que ele foi traído, ele foi julgado, ele foi condenado e, por fim, ele foi crucificado. Mas, através de toda a sua agonia, ele foi perfeitamente paciente em Deus. E, por causa da sua perfeita paciência, ele perdoou na cruz a nossa impaciência, para que o Pai pudesse ser infinitamente paciente para comigo e para com vocês, mesmo quando nós falhamos e demonstramos impaciência para com Ele. Você entendeu? Não importa como você vive, como você está hoje, porque mesmo quando você for impaciente, Jesus será paciente com você, porque ele morreu para perdoar os seus pecados. E é por isso que você pode confiar nele e entregar a sua vida nele, porque ele cuida de você. Ele morreu por você. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nós queremos, ó Deus, te pedir perdão pela nossa impaciência, que no fundo demonstra, ó Deus, que muitas vezes não temos confiado plenamente em ti. Mas nós queremos te agradecer por Jesus Cristo, por ele ter sido tão paciente, a ponto de cumprir o seu plano e o seu propósito para a sua vida, de morrer na cruz pelos nossos pecados, para que perdoasse assim a nossa impaciência. Rogamos em nome de Jesus que agora o Espírito Santo que ele nos legou, possa, ó Deus, nos santificar e nos fazer cada vez mais convictos a respeito daquilo, ó Deus, que é a tua vontade para a nossa vida. Ajuda-nos a descansar nessa verdade e a nessa noite dormir em paz com aquilo que o Senhor tem para nós. É assim que nós te oramos, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus amados irmãos, que Deus os abençoe muitíssimo, que vocês tenham uma excelente semana debaixo da graça e da paz do Senhor Jesus. Amém.